do Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, para que junto com os 9 coros dos anjos, os que estão diante do trono de Deus, os mensageiros da vontade de Deus e os executores dos desígnios divinos, que eles possam agora combater o bom combate em nosso favor. Que todos os objetos desse clube e ao redor estejam agora submissos ao Arcanjo Miguel. Que os ares estejam sob o domínio desse poderoso e valoroso arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Bom dia a todos. Salve Maria. Quero pedir desculpa porque eu me atrasei, mas eu não tinha voz. Então tive que fazer um acerto de contas lá. Graças a Deus ela voltou. Essa experiência que nós vamos viver aqui agora precisa ser para mim, para você que está aqui sentado como um acampante, para o Ministério de Música, para o técnico de som, para os intercessores, todos os servos, uma experiência esplêndida do poder de Deus e do triunfo de Deus, Jesus Cristo, no mundo por meio da sua única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. A renovação carismática esse ano, para os encontros de carnaval e também para esse ano, colocou como tema a unidade pelo vínculo da caridade. Então, falar do vínculo da caridade, vínculo é aquele que junta, a caridade é amor, Deus é amor, então nós estamos unidos em Deus. E é Deus que une. Nós ouvimos falar do amor de Deus, ouvimos a pregação a respeito do pecado. Eu vou fazer o seguinte, irmão do som, aumenta um pouquinho que eu vou tentar abaixar minha voz, só um pouquinho mais. Nós ouvimos falar a respeito do amor de Deus, nós ouvimos falar do pecado, na experiência do pecado, das consequências do pecado. O nosso irmão Jorge fez uma pregação profética e ousada falando da fé. Vocês viram com os seus olhos ontem a manifestação do Espírito Santo por meio da intercessão do coração imaculado da Virgem Maria, e grandes sinais, prodígios aconteceram no meio de nós. Mas hoje nós precisamos trilhar um caminho um tanto quanto diferente. E eu, como pregador, não podia diante de vocês negligenciar a verdade. Eu não podia deixar faltar, sair daqui sem lançar sobre a vida de vocês, sobre a renovação carismática de Gurupi, sobre o Ministério de Música que hoje está na comunidade Obra de Maria, uma palavra profética. A Igreja Católica nasceu em meio a um sacrifício perfeito, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que era o próprio Deus que se fez homem pela humanidade.
Ele morreu na cruz, desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, e lá está sentado à direita do Pai, de onde um dia virá, e vai julgar os vivos e os mortos, e esta é a nossa esperança. E a tua igreja continuou tua missão de anunciar a salvação ao longo dos tempos. Os Atos dos Apóstolos, em 28 capítulos, narram os feitos dos apóstolos no nome de Jesus. Mas nós sabemos que os apóstolos sofreram, morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tiago foi pregado, chamado numa cruz de São Tiago, mas em forma de X. Alguns apóstolos não têm certeza de como morreu, mas uns foram para a África, outros vieram até a Espanha. A igreja viveu uma grande perseguição. O último dos apóstolos a morrer foi João, que não foi mártir, mas foi sujeito ao martírio. Tinha um caldeirão de óleo fervente, mergulharam João dentro daquele óleo fervente, e ele não morreu. Por quê? Porque dentro dele queimava o óleo da unção, o óleo daqueles que são escolhidos, batizados, mergulhados no mistério de Cristo. E o Império Romano, que perseguia os cristãos na igreja primitiva, juntamente com os judeus e as seitas judaizantes e os hereges naquela época, tinham a certeza que com o desaparecimento dos apóstolos, a doutrina de Cristo seria aniquilada da face da terra. Essa era a certeza deles. Eles sabiam que ia acabar. No entanto, os apóstolos tiveram o cuidado de se manterem fiéis à doutrina de Cristo. Foram fiéis, observaram com cuidado cada ensinamento, e desde os primeiros dias da igreja, desde as primeiras missões, a igreja cuidou para que o evangelho não fosse prostituído na sua pregação. E quando uma igreja ia ser aberta, eles tinham cuidado de enviar um apóstolo para dar segurança e consistência da doutrina, e ali foi instituído aquilo que até hoje nós chamamos de sucessão apostólica, os bispos. Mas João morreu de velhice, e depois disso, um homem escolhido, dotado de virtudes, sabedoria, e um homem firme, intrépido, chamado Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, conheceu o apóstolo Pedro, conheceu o apóstolo João, e diz a tradição que quando Jesus, naquele episódio do evangelho que falou: "Me deixai vir a minhas criancinhas", e pegou uma criança e pôs no seu colo, disse a tradição que aquela criança era Inácio de Antioquia. Em meio a todas aquelas perseguições, em meio aos flagelos, aos martírios, no ano de 64 ainda, o imperador chamado Nero pôs fogo na cidade de Roma, que havia 14 bairros, 4 deles totalmente destruídos, 7 sobraram somente as paredes,
e o restante que sobrou era os bairros da elite. Ele pegava os cristãos, amarrava nos postes, untava com betume e resina, e faziam daqueles cristãos os postes, as lâmpadas que iam iluminar a cidade à noite. Punha fogo no corpo deles, vivos. E eles eram queimados vivos. E do alto do terraço ele tocava a harpa, zombava e sorria. Ele perseguiu uma jovem chamada Inês, de apenas 12 anos, se eu não me engano. Mandou pôr fogo no corpo dela. O corpo dela pegava fogo, mas não se queimava, porque o seu interior ardia de amor por Jesus Cristo. Então a temperatura interna era mais alta que a temperatura externa, ou seja, era uma febre de amor. Ela ardia de amor. E o bispo Inácio de Antioquia, por pregar a verdade, foi preso e levado para Roma. Lá foi colocado na arena e foi feito um interrogatório para ele. Interrogaram e falaram: nega Cristo. Ele falava: vocês estão perdendo tempo, não vou negar. Nós vamos cortar a tua língua. Ele falou: vocês podem arrancar a minha língua, mas não podem arrancar Jesus do meu coração. Pegaram e cortaram a língua de Inácio. E ele ficava batendo no peito, dizendo, querendo mostrar: meu coração vocês não podem tirar Jesus. Do meu coração vocês não podem tirar o amor que arde, que queima, que me resgatou, que me levantou, que me fez o que sou. Mataram Inácio, abriram teu corpo e foram olhar o coração. No coração dele estava escrito com letras de ouro: Jesus Cristo é o meu Senhor. No caminho, saindo de Antioquia indo para Roma, ele encontrou com um homem chamado Policarpo, bispo de Esmirna. E Policarpo recebeu uma carta e foi impactado. Ele recebeu a carta depois da morte, mas a carta era de Inácio, onde ele dizia: avisa aos meus filhos de Antioquia que nada façam, que não venham pedir pela minha vida, porque eu sou trigo triturado, mastigado pelas feras, e eu tenho que dar a vida por aquele que deu a vida por mim. Policarpo recebeu aquela carta, avisou os homens. 50 anos depois, durante o governo do imperador Domiciano, foi preso, colocado novamente na arena, na mesma arena. E era impressionante porque o ritual da entrega não começou diante dos homens, mas começou diante de Deus. Os soldados foram até onde Policarpo estava e falaram: você vai ser preso, vai ser interrogado. Tá bom. Os soldados naquela agressividade falaram: espera aí, eu vou acabar de rezar, vou acabar as minhas orações. Se paramentou com estola, túnica, desceu solenemente a escada do terraço de sua casa e foi em procissão. Chegando diante dos algozes, diziam para ele:
nega Cristo. E ele gritava: convertam-se os hereges. E ele falavam para ele: nega Cristo. Ele falava: morram os ímpios. A ordem do imperador, a multidão desceu e começou a fazer a fogueira. E Policarpo foi queimado. E diz a ata do seu martírio, em que ele começou a retirar a estola, beija a estola, dobra, coloca no cantinho e vai solenemente caminhando em direção à morte. E morre queimado. Um diácono chamado fugiu o nome agora. Lourenço. Obrigado, viu? Tá ligado, hein? Um diácono chamado Lourenço foi preso também. Fizeram uma chapa, acenderam fogo embaixo. Deixaram Lourenço nu, deitaram Lourenço na chapa, e Lourenço ficava lá, contemplando o céu, enquanto que eles ouviam o chiado do seu corpo sendo assado. Ele fazia. E Lourenço virava e falava: ó, esse lado aqui já está assado, vira o outro. Viraram o outro lado, assaram o outro lado. E Lourenço falou: tira um pedacinho, come da minha carne. E os romanos eram impactados, eles ficavam enfurecidos diante desse testemunho, diante desses atos. Eles queriam saber de onde vinha tamanha força. E é claro que se os algozes faziam isso com ira, grandes também eram as conversões no meio daquela multidão. Grandes, era fato. Mas continuando, e essa eu quero falar para os músicos. Uma jovenzinha chamada Cecília, que tinha se prometido em casamento para Jesus, mas guardou no coração em segredo, e seus pais o deram em casamento. E na noite do casamento, antes das núpcias, ela mandou um bilhete para o esposo dizendo: tenho algo a te falar e algo maior para te revelar. E ela disse para ele que já tinha se dado em casamento para Jesus, e naquela noite evangelizou o esposo. Eles passaram uma noite inteira, e ela ouvindo e ele falando que havia um anjo que guardava a pureza, a castidade, a pureza dela, em que Jesus visitava ela nas noites, e ele se converteu. E a conversão dele foi tão profunda que o irmão dele, chamado Tibúrcio, quando foi visitá-los, percebeu que o ambiente da casa exalava um perfume diferente, um cheiro de rosas, que eles conviviam numa harmonia profunda. E o esposo de Cecília pregou para o irmão Tibúrcio, e os dois se converteram. E aí começou a cruz na vida de Cecília, porque os dois se converteram e saíram a serviço. E os cristãos que morriam, porque eles eram família de posse, eles traziam e enterravam na casa deles. Os dois foram pegos, foram martirizados. Depois pegaram Cecília. E como era mulher de costume, com as mulheres eles faziam alguns métodos mais suaves. Então pegaram Santa Cecília e colocaram ela na caldeira, que eram as saunas. Trancaram a porta, colocaram lenha, temperatura máxima, para que ela morresse asfixiada.
24 horas depois voltaram. Quando abriram a porta, havia um frescor lá dentro. E encontraram a menina ajoelhada rezando. O algoz deu 3 golpes no pescoço dela. Os golpes não foram certeiros. Ela caiu com a cabeça ainda não totalmente solta. E ele olhou para ela, ele olhou para o algoz e ainda deu o perdão. E o algoz se converteu. Vamos continuar. Um homem chamado Portino, que foi espancado até a morte. Quando colocavam ele, iam jogar ele nos buracos lá, ele levantava ileso, sem nenhum arranhão. Voltava com ele para a arena e peia. Ele morria, ou parecia que morria. Levavam ele de novo para o túmulo. Chegava lá e levantava. Voltava com ele, peia, golpes de espada. Espada atravessava o corpo dele. Está morto, vamos enterrar. Quando chegava lá, o homem estava vivo. Até o ponto que fizeram rasgos, não eram cortes, eram rasgos, rasgavam a carne dele e penduraram no gancho para que todo o sangue dele escorresse. Essa é a história da igreja. Mas vamos continuar. Vou começar a falar de alguns santos. Um santo chamado São Martinho de Porres, em Lima, no Peru, da ordem terceira, filho de São Domingos de Gusmão, dos dominicanos. Negro, em tempo de preconceito, queria entrar na ordem, mas o preconceito o impedia que ele entrasse até o dia em que ele foi aceito. Enquanto os outros monges estavam em momentos de oração, dedicados ao estudo, à escrita, a adquirir conhecimento, deram a Martinho a função de limpar todo o monastério. E naquela época o chão era de pedra bruta. E Martinho, fazer assim uma comparação, ele gastava 3 horas para limpar todo o monastério e 4 horas para limpar a capela do Santíssimo Sacramento. Martinho ficava limpando os mínimos detalhes da capela. Depois descobriu-se que ele limpava o que era alto, porque o que era baixo ele limpava com seu próprio hábito, porque ele andava de joelhos na capela. Ele se deslocava de joelhos na capela, de joelhos para adorar a Deus que estava ali no Santíssimo Sacramento. Martinho foi assolado por uma doença, uma febre altíssima. Chegaram no quarto, Martinho estava ardendo em febre, mais de 48 graus de febre. Um monge está cuidando dele. O outro irmão vindo da cozinha precisa passar pela capela e fala: irmão Martinho, você melhorou. Ele olha na capela, lá está Martinho, com o corpo elevado do chão, aproximadamente 1 metro, com os braços abertos, irradiando uma luz, adorando o Santíssimo Sacramento.
E ao mesmo tempo em que ele estava na capela, ele estava no quarto ardendo em febre, e o irmão tomando conta dele, chamado dom de bilocação, o dom da levitação. Aquele homem no leito ardia de amor por Jesus sacramentado. Um homem chamado Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas. Quem não sabe quem é os Redentoristas, são os que cuidam aqui do Santuário do Divino Pai Eterno, do Santuário de Aparecida, aqueles que usam as batinhas pretas, com um texto pendurado aqui, com golinha branca, doutor em moral da igreja, um profundo amante da Virgem Maria, adorador do Santíssimo Sacramento. Quando fizeram um movimento dentro da congregação, e ele, que era o fundador, foi expulso da congregação. E diante do Santo Padre, o Papa falava para ele que ele estava suspenso. Ele batia no peito, batia no chão e dizia: o Papa está certo, o Papa está certo, o Papa está certo. Sendo que ele sabia no coração dele que ele nada tinha feito, mas por amor à Igreja de Deus, por obediência à hierarquia da igreja, ele se aniquilava diante dos homens e batia no chão e dizia: o Papa está certo, eu estou errado. Até o tempo em que ele retornou para a congregação, e já de idade avançada, os livros que ele escreveu, que foram muitos, chegaram em suas mãos, e ele dizia aos seus irmãos: irmãos, que belo que está escrito, quem foi que escreveu? Ele perdeu noção do que ele tinha feito, do que ele já havia escrito. Ele falava: que belo, o homem que escreveu isso deve ser um santo. Eu estou falando aqui agora de um homem chamado São José de Cupertino, conhecido como o burrinho de Deus, um homem que puxava a carroça, literalmente, que nos estudos passava aperto para aprender latim, aprender grego, teologia fundamental, teologia sistemática, teologia dogmática, pneumatologia. Isso tudo era estranho para ele. Mas era um homem com coração piedoso, de oração. Mas ele conseguiu, pela graça e misericórdia de Deus, se formar nos estudos. Foi ordenado. Após sua ordenação, durante as orações, ele voava, falava o nome de Jesus, ele saía do chão e ele dava rasantes na capela do Santíssimo. Dava rasantes ao ponto de suas pernas ficarem, seu corpo ficar paralelo ao chão, e ele falava: por amor de Deus chegarei ao céu. E ele dava aqueles voos rasantes, e ele se maravilhava, sorria, chorava, e quando ele passava, as pessoas eram tomadas de uma alegria, os monges, os padres eram tomados de uma alegria, de um temor de Deus. O próprio São José de Cupertino um dia saiu para fazer uma missão, fez uma pregação sobre a misericórdia de Deus e a justiça de Deus, a linha tênue, estreita, sensível entre misericórdia e justiça. E uma mulher do outro lado da praça gritava e zombava dele, e ele disse: estai atento, ó comunidade, em 7 dias verá o que acontecerá com essa mulher. E ele foi embora. 7 dias depois, José de Cupertino voltou àquela cidade, e vieram uma multidão falando: José de Cupertino, Padre José, venha ver o que aconteceu com a mulher. Quando ele chegou lá, a mulher estava morta, deitada no caixão. E aquela multidão dizendo:
E agora, Padre José, Padre José falou, vocês ainda não conheceram a verdade? Ele bateu no caixão 3 vezes e disse à mulher, diga onde tu estás. A mulher morta se levantou, abriu os olhos, disse, minha alma está no inferno. Ele deu a ordem, pois então volte para lá. A mulher deitou e ele fez uma pregação a respeito da existência do inferno, mas a promessa do céu para aquela comunidade, e diz que foi um tempo de grandes conversões. São Francisco de Assis, conversando com o irmão Leão, disse a ele, irmão Leão, vamos na praça pregar a palavra de Deus. Irmão Leão pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço, pegou a regra, São Francisco, foram embora. Quando chegou lá, São Francisco deu uma volta em torno da praça e falou para o irmão Leão, agora vamos embora. O irmão Leão virou para ele e falou, mas irmão Francisco, não ia pregar o Evangelho? Ele falou, nós já pregamos o Evangelho com a nossa vida. Pregai o Evangelho com a vida. Se necessário, use as palavras. O mesmo padre, eu esqueci de falar, Santo Afonso Maria de Ligório, quando morreu na velhice, abriram seu corpo e acharam no seu estômago todas as hóstias consagradas que ele tinha comungado durante toda a tua vida, intactas. E a igreja disse, a vida desse homem foi uma eterna ação de graças. Eu falei então das coisas sobrenaturais que podem acontecer. E o que é o sobrenatural? É a ação de Deus no natural. Mas para que haja, para que aconteça a ação sobrenatural, o natural precisa estar em ordem. E o natural é a parte que eu e você fazemos, a nossa parte pela santidade. Então eu venho falar de uma vida de virtudes agora, que manifestam o senhorio de Jesus. Os evangelhos narram dos possessos, que primeiro moravam em lugares estranhos. Havia em Jerusalém um homem que morava no cemitério. Cemitério é lugar de gente morar? É lugar dos mortos? E diz o evangelho que ele se debatia. Diz o evangelho que ele babava. E muitas vezes o demônio tinha tentado contra a vida daquele homem. E quando ele viu Jesus, o demônio gritou: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Nós sabemos quem tu és. E Jesus deu uma ordem, e aqueles demônios foram lançados aos porcos e depois se lançaram no precipício. Com a morte de Jesus na cruz, o documento que havia sido feito, onde o meu nome, o teu nome e o nome de todos os homens numa condenação aos infernos pela máxima culpa e a dívida impagável pelos homens adquirida com o pecado, pela oferta de um justo, o documento foi cancelado, vai dizer a carta de São Paulo aos Colossenses. E triunfando sobre a morte, Jesus cancelou o documento e expoliou, que quer dizer humilhou o demônio. E o mesmo São Paulo vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Eu venho falar de virtudes como justiça, temperança, obediência e humildade. Mas em especial, quero me tratar em 3
virtudes. E uma que quase não é falada, porque a obediência é a filha da humildade. E a menor de todas é a modéstia. Hoje o que nós vemos é uma prostituição social. Hoje o que nós vemos, não somente no mundo, dentro das igrejas, nos grupos de oração, nas famílias, uma prostituição social. Meninas com roupa indecentes, que vão ao santo sacrifício da missa, que levam os homens a pecarem, como se não bastasse uma roupa sensual, um jeito, um comportamento sensual, os olhos que não param de procurar alguém para encarar nos olhos, uma vida na carne toda exposta, porque o coração, a alma está exposta. A alma não conhece o verdadeiro amor, a alma não foi tocada pela graça de Deus, a alma não foi dignificada pelo amor de Deus, e por isso não é revestida dessa virtude que é a santa modéstia, que faz se guardar inteiramente para Deus, porque a modéstia é uma arma, é um reforço que o homem e a mulher têm, porque o homem também vive a modéstia. A modéstia é aquilo que auxilia na boa vivência da castidade e da pureza. O problema é que nos grupos de oração, na igreja hoje se fala de castidade e virgindade como fim. A castidade é o meio pelo qual nós servimos a Deus. A pureza é uma oferta a Deus. E a modéstia do corpo, a modéstia do comportamento, do proceder, das palavras, da vontade, isso não se fala. Então, alguém que quer viver a castidade e não viver a virtude da modéstia, é impossível. E eu dizia que a obediência é filha da humildade. Já vou dizer por quê. Só quem é humilde se rebaixa a uma vontade da igreja. Porque hoje que nós vemos é o espírito da rebeldia, desobediente, reinando nos corações, reinando e imperando no meio dos jovens, que não conseguem se curvar, ser humilde em entender que a vontade de Deus manifestada no mundo por meio da tua igreja, e eles não se curvam diante daquela vontade, falando, minha vontade é essa, mas porque a igreja de Deus, e ela está no mundo para a minha salvação, eu vou conformar a minha vontade com a vontade da igreja, pela salvação da minha alma e pela glória de Deus. Nós não vemos isso, nós não vemos mais isso nos grupos de oração, nós não vemos isso mais na família, nós não vemos mais isso nos namoros. Se namora para si, se namora para ser feliz, não se namora para o céu, não se namora para dar filho, gerar filho para Deus, se namora para ser feliz e se casa para ser feliz. O casamento é uma vocação, o namoro é um preparo para viver a martiria do casamento. Santo Agostinho vai dizer que o casamento é a união de dois corpos e duas almas que se encontraram em oração para viver a solidão e encontrar somente a Deus. Eu estou aqui, minha esposa está em Palmas, eu estou morrendo de saudade dela. Fisicamente ela está em Palmas, pela graça do sacramento ela está aqui. Quando eu venho pregar pela unção do sacramento do matrimônio, não pelo envio que o meu pároco deu. O envio é um envio, mas o que me unge é o sacramento do matrimônio. O homem é o sacerdote do lar, o homem é aquele que abre as portas para a graça de Deus, fecha as portas para as obras do inferno. Vou dizer mais, desliga a televisão para as coisas infernais e diabólicas que querem entrar. É aquele que puxa o computador da tomada para não deixar o filho assistir pornografia. É aquele que primeiro que chama a família em oração. É aquele que catequiza o filho. Esse ano nós fizemos uma proposta para o nosso pároco. Nós falamos, eu e minha esposa, nós pedimos o padre agora, nosso filho mais velho tem 8 anos, esse ano faz 9. Nós pedimos o padre, nós queremos dar catequese para o nosso filho.
E a partir de hoje eu queria ver com o senhor, se o senhor autoriza, que daqui a um ano o senhor dê a Eucaristia para o seu filho, para o nosso filho. O padre falou: está autorizado. Porque nas catequeses não se ensina mais a presença real de Jesus, se negligencia a verdade. Quando você comunga o corpo de Cristo, você comunga um objeto, trata de qualquer jeito. E desculpa falar, padres tratam Jesus no altar de qualquer jeito, se entra na capela de qualquer jeito, se participa da missa de qualquer jeito, se olha a igreja de qualquer jeito. Não é assim. A Eucaristia é uma pessoa. Na menor partícula está contido Jesus. Aqueles mesmos que foram queimados na fogueira, pendurados no poste, decapitados, aqueles mesmos que sofreram, morreram pela menor partícula. Voltando às virtudes, o nome do encontro é Avivaí. E eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui não é para acontecer um avivamento protestante, não é. Aqui é para acontecer um avivamento católico, porque a igreja católica é a única igreja de Jesus. Porque quando ele disse a Pedro, Mateus 16, 18: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edifico a minha igreja, minha. Pronome possessivo. Se você for aí nas igrejas que placas que tem pendurada por aí, são igrejas fundadas por homem. A igreja católica é fundada pelo Filho do homem, Jesus de Nazaré. Então eu quero falar para vocês: não se ouve música protestante, não se ouve pregação de pastor protestante, porque eles são filhos de Satanás. Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele rezou pela unidade. E é isso que eu quero pregar agora, porque a Santa Cecília disse: um só Deus, uma só fé e um só batismo, que está lá na carta de São Paulo, se eu não me engano, também aos Colossenses. Se estiver errado, você me corrige. Um só Deus, uma só fé e um só batismo. 1500 anos a igreja caminhou, triunfou sobre a sociedade, venceu as estruturas seculares, venceu as estruturas anticristãs. São João escreve lá na sua carta que há muitos anticristos. O que é o anticristo? Aquele que nega Cristo. Ele não é uma profecia, ali ele escreve de algo que está acontecendo. E hoje o que nós vemos? Filosofias querendo afirmar e provar e convencer que Jesus Cristo não é Deus. Se escolhe em que crer, se faz uma escolha: eu creio nisso, mas nisso eu não creio. Sabe o que é isso? Heresia. Heresia não é a natureza de ensinar algo errado. Não. O princípio da heresia, do verbo no grego, heresis, é escolha, separação. Eu escolho em que crer. E aí nós chamamos os protestantes de irmão separado. Irmão separado no inferno, não tem irmão no inferno? Eu não tenho irmão no inferno. Meus irmãos estão no céu. Meu irmão está lá, São José, São Paulo, São Pedro, São Tarcísio, São Júlio. Negam a mãe de Deus, negam a presença real de Cristo na Eucaristia. E quando nós comungamos, bebemos daquela fonte, bebemos em fonte contaminada, bebemos da oferta de Satanás, e começa a ser roubado dos nossos corações a catolicidade, a identidade e a unção que triunfa sobre o mundo. O cenário mundial hoje é um cenário de caos, crise de fé. O Brasil hoje está sendo assolado e perseguido por situações, leis
satânicas, diabólicas, para destruir o católico, as famílias católicas. Porque se você pega as leis do aborto, tem o apoio dos espíritas, porque eles defendem a vida, mas são a favor do homossexualismo. E se você vai no apoio à lei do homossexualismo, os protestantes vêm se fazer parceiros, mas eles são a favor do aborto. Eles escolheram, e só a Igreja Católica se mantém firme todo esse tempo numa doutrina, e também a missão do mundo e vontade e projeto do mundo, denegrir a imagem da igreja, por causa dos filhos da igreja. O pecado de um padre que cai, por causa de tudo isso, a igreja não presta. Nós temos aqui seminaristas, Jorge, o Adeilton, temos no meio de vocês homens chamados à vocação. Gente, eu convivo um pouco com eles lá em Palmas, eu vejo o esforço deles. Eu conheço muitos padres bons, a grande maioria dos padres são muito bons, e por causa de alguns, eles destroem a imagem da igreja. Quem tem a missão de destruir a imagem da igreja é Satanás, porque o Papa João Bento XVI vai dizer: a igreja existe no mundo para frear as obras de Satanás. E 1 João 4,8 está escrito: Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras das trevas, filho da perdição. Mas eu quero voltar a falar das virtudes. Olhando o testemunho da igreja, testemunho dos filhos de Deus. Quando nós nos deixamos levar, esfriar, causa em nós uma coisa, um relaxamento de consciência. Nós não pensamos mais como a igreja, nós não queremos fazer o que a igreja pede, nós não queremos ir para o céu como a igreja pede, achando que existe outro meio de se chegar ao céu. Não tem outro meio de se chegar ao céu. Não tem. Ou se é santo, ou se é santo. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Quando um homem se une a Deus, vai dizer São João da Cruz, o demônio teme aquela alma como teme ao próprio Deus. O pecado não é uma obra humana, o pecado é uma invenção angélica. O homem não foi feito para o pecado, e o pecado não foi feito no homem para o homem, é a invenção dos anjos. Então é fácil, depois da morte de Jesus Cristo na cruz, ficou mais fácil resistir. Então cria vergonha na tua cara, jovem. Ser firme e corajoso, como está no livro do profeta Josué, no capítulo 1, versículo 8. Não desvie o teu caminhar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas anda num caminho reto. Como vai dizer o provérbio, o Jorge falava ontem: não volte ao vômito, não seja como a porca que volta à lama. Deus te trouxe aqui e te deu um banho de dignidade, fez com você o que fez com o filho pródigo, tirou tua roupa velha, pôs em você uma túnica, calçou uma sandália nos teus pés, colocou um anel no teu dedo e ainda fez uma festa por causa da tua volta. Não volte ao vômito, não deixe se perder, porque Deus não quer que você se perca. João 3,16: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Eu sei que essa pregação está sendo dura, eu sei que essa pregação, mas eu não podia sair daqui sem falar isso. Hoje nós vemos no meio da igreja um jovem, homens e mulheres, que querem levantar os braços e querem ficar sentindo arrepio. Eu falava isso ontem, fazem 15 anos que eu vivo uma maridez espiritual, desculpa falar, que dói na carne. Dói. Eu não sinto nada quando eu rezo. Quando eu olho, vou ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, eu ajoelho diante de Jesus e falo para Ele: Jesus, eu sei que Tu estás aí, eu creio.
Quando eu vou à missa às 18h30 todo dia, depois de um dia inteiro de trabalho, depois de eu ter corrido buscar meu filho na creche, buscar o outro na escola, deixo em casa, volto para a missa, ainda sirvo dos 5 dias durante a semana, 5 dias de trabalho que tenho durante a semana, eu sirvo em 4 missas. Tem dia que eu vou só um bagaço. E quem me viu na missa percebe que eu faço esforço. Eu confesso para você, às vezes o corpo dói para ficar assim. Dói. Mas eu quero educar o meu corpo. Eu quero educar a minha mente. Hoje nós vemos os jovens tudo molão, com jeitão de malandro. Eu já fui como vocês. Eu andava cheio de gingado no Rio de Janeiro. Eu andava, subia a favela. Eu tinha amigos no tráfico. Eu tinha amigos donos de boca. Estudaram comigo. Eu fazia trabalho de escola para eles. Eles gostavam de mim por causa disso. Eu nunca tive coragem, eu era medroso. Tenho que assumir isso. Eu era medroso, eu não tinha coragem de entrar no mundo do crime. Mas para ter a amizade dos bandidos, eu fazia os trabalhos deles. Botava o nome deles no meu trabalho. Eu me conformava com o mundo. Eu não participava ativamente, mas eu era passivo no pecado. Hoje o que nós vemos é essa passividade diante do mal, essa passividade diante do pecado. Gente que não participa do pecado do outro, financia o pecado do outro, sorri da desgraça do outro, sorri da desgraça de uma família, como assistindo as novelas, fica torcendo para um marido trair a esposa trair o marido, o filho ir embora de casa, o filho agredir o pai, agredir a mãe, agredir a avó. Eu nem sei mais o que acontece, porque na minha casa nem a rede de esgoto de televisão não pega, graças a Deus. Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Deus te trouxe aqui para que você experimentasse os cuidados de Deus. Como está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 14, o vaso do oleiro. Nós somos formados, nós somos barro, nós somos ali amassados. Deus quer nos amassar e nos dar a sua forma de santidade, como vai dizer São Paulo, a personalidade de Cristo, ao caráter de Cristo, para como Cristo, nos configurando Cristo, nós atingimos aos céus. Mas o pecado nos desfigura. O que a gente vê são meninos que usam bonés diante da palavra de Deus, que não tem um mínimo de respeito. E eu peço a vocês, tire por favor. Meninas que se comportam como verdadeiras prostitutas, se insinuam. Meninos fracos diante de qualquer coisa. Vê um par de coxa, Deus que me livre, já se derrete todo, já treme na base. Menina que vê um peitoral estufado, já fica logo acesa. Não existe retidão de coração, de vontade. Retidão. Não se busca Deus por causa de Deus. Aqueles homens experimentaram aqueles que eu falei, os prodígios e as manifestações sobrenaturais da graça, porque conformaram, fizeram seus esforços para viver na ordem natural, a santidade. A ordem sobrenatural depende de Deus, mas o natural depende de nós, e o natural já é santidade. O natural já é santidade. Meninos e meninas que não têm mais têmpera, não são mais resistentes. Vou dar um exemplo para vocês do que é têmpera. O metal, o aço, cru. Se você pegar ele uma barra e bater aqui, ó, ele quebra. Ele quebra.
para ele ser temperado, ele é levado na fornalha, no fogo, em altíssimas temperaturas, até ele ficar vermelho, muito vermelho. E ele é tirado dali e é mergulhado num tanque de água gelada, que faz aquele barulho, e a fumaça sobe, vai temperando. Encontros de aprofundamento é o que nossos jovens estão precisando mais. Renovação carismática de Gurupi, eu falo isso em nome de Deus. Se esforcem, mergulhem na doutrina, estudem e formem esses jovens para serem profetas. E vocês também sejam profetas, pastores de almas. Você, Jorge, você, Adeilton, não se contente com os melhores, porque São Policarpo, diante dos algozes, ele dizia: eu não vou me contentar, porque eu era melhor que os outros lá fora, mas Deus me trouxe aqui para eu viver a excelência. Ministério de música, sejam formados na catolicidade, não se contaminem com o que há de podre dos infernos na doutrina protestante. Não bebam dessa fonte. Cantem para Jesus sacramentado, cantem para a Virgem Mãe de Deus, cantem o magistério da igreja, cantem a tradição da igreja. Exulte, experimente essa unção que vem da tradição da igreja. Você, jovem, vai participar da missa hoje, coloque uma roupa decente, participe com distinção, com nobreza, com a excelência que o sacrifício merece, porque a missa é o Calvário. Você não viu as almas daquelas mulheres chorando diante da cruz de Jesus de qualquer jeito, elas estavam piedosamente. E também não seja causa de queda para os meninos. Você, menino, eduque os teus olhos, eduque teus pensamentos. Os meninos, quando vê uma menina de saia, chega em torta para olhar. Estou mentindo? Esses abracinhos dos grupos de jovens, o menino abraça pelo lado, abaixa a menina, quer ficar olhando o seio. Cheio de malícia, quer curar as feridas, vai buscar um direcionamento espiritual, mas para de fazer do irmão, da tua irmã, uma muleta, um trampolim, porque nós condenamos aqueles que no mundo pisam nos irmãos para galgarem os lugares, os status sociais, mas há pessoas nos grupos de jovem que pisam nos irmãos para consolar e saciar suas carências. Ontem à noite, enquanto vocês estavam dançando aqui, tinha uma pessoa ali atrás chorando, de alegria, pelo que estava acontecendo com vocês, jovens. Mas por causa da experiência que ela tinha, já em realização de encontros como esse, também era tristeza, porque ela falava assim: meu Deus, como são poucos os que perseveram. E eu falava da minha aridez espiritual que dura 15 anos. E eu digo para vocês, como é duro pregar na aridez, como é difícil saber se eu não estou falando a minha vontade da carne, ou se estou trazendo uma mensagem de Deus. Como é difícil discernir, como é difícil pesar, entender e ver se o que eu estou falando é meu e se o que eu estou falando não é de Deus. Onde é que eu busco
a resposta. Na verdade. Porque a verdade por si só ela se basta. Porque quando o Jorge me falou ontem, me ensinou, eu já falava isso, mas não sabia quem dizia. Vai dizer Santo Ambrósio que a verdade é uma pessoa. E essa pessoa que é a verdade também caminho e também é vida. Não deixem se roubar e enganar pelas coisas do mundo. Eclesiastes vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, antes que cheguem os dias que se rompam o fio de ouro ou o fio de prata, antes que cheguem o tempo dos quais dirá: não tenho neles prazer. Eu vou dizer uma coisa: quantos dos meus amigos do tráfico morreram? Não se valoriza mais as coisas espirituais. E agora eu vou falar de uma espiritualidade que é minha. Eu rezo pelos pecadores. E o primeiro pecador que eu rezo sou eu. A primeira alma que eu preciso contribuir para a salvação é a minha. Como é difícil se domar, como é difícil se disciplinar. E a palavra disciplina está ligada à palavra ascese, que vem ascensão, subida, mas também ascese é treinamento. Ou nós treinamos aqui nesta vida para viver a eternidade no céu, ou nós vivemos de qualquer jeito para viver a eternidade de qualquer jeito nos infernos. É isso. A verdade é essa. Acontece que o céu é belíssimo. Mas o problema é que, eu vou falar, vou denunciar. Agora já era. Vou piorar, ou eu volto aqui muito nessa cidade, ou eu nunca mais volto aqui. O protestantismo, ele retira o desejo de céu do coração do católico, porque ele ensina que o bem e o céu é para se viver aqui. E aí começa as teologias da prosperidade, da Igreja Universal do Reino dos Infernos. Aí começa lá, a Deus é amor, com uma pregação mais ou menos financiada pelo tráfico de drogas. Eu não estou falando de coisa que eu não sei, eu convivi isso na favela do Rio de Janeiro. Traficantes que lavam dinheiro na Igreja Deus é Amor, traficantes de drogas, traficantes de armas que lavam dinheiro na Universal do Reino de Deus. E porque o dinheiro precisa ser lavado, eles precisam justificar a entrada de dinheiro. E aí, o evangelho desses dias: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. A nossa doutrina, a nossa teologia se emprega na cruz. Nós pregamos Cristo crucificado, razão de nossa alegria. Quando olhamos para a cruz, temos a certeza que Deus é muito louco de amor por nós, por mim e para você. Mais uma vez eu vou dizer: não vos deixeis contaminar com o que há de podre,
que sobe dos infernos, porque vai dizer Apocalipse 12:12: alegrai-vos, ó céu, mas cuidado, terra e mar, porque o demônio desceu para junto de vós com grande ira e furor, sabendo que pouco tempo lhes resta. E sabendo que pouco tempo lhe resta, ele quer arrancar dos corações a verdade. E a verdade é Jesus, e a Virgem Maria, a mãe da verdade. Quantos católicos perderam, esfriaram no amor a mãe de Deus, a mãe do belo amor, por causa de pregações de pastores, porque lá tem fogo, porque lá tem unção, tem avivamento, lá pula, lá faz isso aqui. Eu prefiro ir caminhando solenemente como Policarpo de Esmirna. Eu prefiro não pular ir solenemente para a fogueira, como foi Inácio de Antioquia, como morreu Cecília, como morreu Santa Inês, como morreu todos os mártires da igreja, do que viver um avivamento que é um fogo estranho, que é um fogo desconhecido, que é um fogo que não vem do alto. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edifico a minha igreja. Jesus Cristo tomou posse, tratou com possessividade a igreja, porque ela é cuidada por ele. Não são as notícias que a Rede Globo dá, não são as notícias que a CNN vincula, não são as fofocas da internet que vão tirar a dignidade da igreja, não são os pecados, e agora eu preciso dizer com muita angústia no coração, mas com muita misericórdia, não são os pecados de alguns pais sacerdotes cometem, que vão tirar a dignidade do sacerdócio de Cristo na alma de um homem, na alma de um eleito. O sacerdócio é algo divino, o sacerdócio oferece na missa, no altar, porque Jesus Cristo é altar, oferta. E o sacerdote, ele se oferece ao Pai, e o Pai se inclina do céu para acolhê-lo em resgate de muitos e de todos. Aí nós vemos umas doutrinas satânicas querendo invadir a igreja, dizendo que o povo de Deus é igual aos padres. Já vou explicar. O padre oferece a Deus um sacrifício de expiação, e o sacrifício do povo de Deus é um sacrifício de louvor. Então o sacrifício não é igual. Então aquele padre, ele entra na igreja coroado de espinhos. O padre, quando entra na procissão de entrada, é Jesus. Por que o sacerdote não entra na igreja com uma roupa qualquer? Porque ele se reveste da beleza e da autoridade e da dignidade de Cristo. E para que tem a missa? Para adorar a Deus no altar. Quando o sacerdote elevar solenemente o Santíssimo Corpo de Jesus Cristo, se dobre, se curve e adore-o. Quando o sacerdote elevar o cálice com o preciosíssimo sangue, se curve, se prostre e adore o sangue de Jesus. Porque o Apocalipse vai dizer que é esse mesmo sangue que lava as vestes, que alveja as vestes daquele que estão diante do Cordeiro, de uma multidão. E João perguntava: e essa multidão quem é? E o sacerdote responde para ele: eles são a multidão que alvejaram, foram alvejados no sangue do Cordeiro. Se você olhar para o altar, para o presbitério com olhos espirituais, você vai ver o céu rasgado,
Você vai ver no Cântico dos Santos os anjos dando rasantes em torno do altar. Se você olhar mais à direita do altar, você vai ver o apóstolo João e ao lado dele a Santíssima Virgem Maria. Se você olhar no ato penitencial da Santa Missa, você vai estar no Calvário e os primeiros da fila prostrados ao chão, pedindo perdão a Jesus Cristo e ao Pai, são Adão e Eva. A dívida contraída foi impagável. Se juntasse todos os homens da terra e todos morressem de uma só vez, a dívida não diminuiria um centavo sequer. Mas Deus quis se manifestar na redenção e entrou no ventre santo e imaculado da Virgem Maria. E ali foi reconstruindo uma aliança, eternizando a aliança com o homem, com a mulher, comigo, contigo. Ele foi pequenininho como você, ele passou pelas etapas de gestação, ele foi gerado ali dentro. A Virgem Maria gerou Deus no seu ventre, ela teve o Rei na barriga, o Rei da Glória. Não trate-a como uma mulher qualquer. Eu falei que eu ia falar da escravidão, e agora eu preciso falar. A escravidão à Santíssima Virgem Maria, a consagração pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, um padre francês que viveu no século XVII e que lá viveu a experiência de conhecer a Virgem. Escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção. Um homem que não era compreendido no seu tempo. Foi diante do Papa dizendo que queria ser missionário, queria pregar, e ganhou uma cruz de presente do Papa. E ele partiu com um rosário e uma cruz. Andava a pé, dormia debaixo das árvores, em cavernas, evangelizou aquela região da França que o Papa pediu. Lá ele ensinou a doutrina. Explicou quem era a Virgem Maria, devoradora das heresias, mãe de Deus, mãe da geração dos eleitos, cujos eleitos cantam até hoje: bem-aventurada és tu, e eternamente serás. Pregou e anunciou e fez com uma multidão a consagração total. E esse livro ficou escondido, o Tratado da Verdadeira Devoção, ficou escondido por 130 anos. E no livro, São Luís escreve que via os demônios atacando aquele livro e escondendo no fundo de um baú. Ele é o segundo livro que tem uma profecia sobre ele mesmo escrito nele. O primeiro é a Bíblia. Depois o único é o Tratado da Verdadeira Devoção. E esse livro ficou escondido pelo demônio por 130 anos e foi achado, encontrado por um padre montfortino. E ele não tinha o nome de Tratado da Verdadeira Devoção. O nome dele era Preparando
para a vinda de Cristo. O padre começou a ler aquele escrito. Foi se maravilhando das revelações do conteúdo e ao final achou um método de consagração e começou a ser divulgado. E aí nós tivemos ao longo da história da igreja um papa chamado João Paulo II, que veio do comunismo, assolado pelo comunismo de um país, a Polônia, foi massacrada pelo comunismo, estudou escondido e teve como lema do seu pontificado Totus Tus Mariae, ou Totus Tus Maria. E ele dizia e escrevia em todos os documentos, ele considerava, dedicava, em todas as suas encíclicas, ele dedicava um conteúdo, um capítulo à Mãe de Deus. Na carta Rosarium Virginis Mariae, onde ele colocou, inseriu na oração do Rosário, os mistérios luminosos. No documento Eclésia de Eucaristia, escreveu o último capítulo para falar da Mãe de Deus, dizendo que ela foi a primeira que comungou. Escreveu mais de 100 catequeses sobre uma teologia do corpo, auxiliando os jovens, os pais, os homens e as mulheres a viverem dignamente a sua masculinidade, a sua feminilidade, bem formada segundo a moral católica, para viverem santamente tua vida, tua paternidade, tua maternidade, em imitação a São José e a Virgem Maria. Hoje, em tempos de escassez da fé, nós vemos o mistério e o amor da Mãe de Deus sendo roubado dos corações de muitos sacerdotes e de muitos católicos. Quem odeia a Mãe de Deus é Satanás. Roubando o amor à Mãe de Deus, esfria-se o mistério, porque é ela quem sustenta o mistério, é ela quem sustenta a mística, é ela quem faz ter postura, é ela quem faz ter dignidade e retidão diante daqueles momentos de oração, é ela quem auxilia na liturgia. A Virgem Maria forrou a mesa, o altar, onde Jesus Cristo celebrou a última ceia. Ela preparou os vasos sagrados, ela estava lá nos últimos momentos, ela estava presente. Ela quem auxilia a vivência do mistério, ela quem não vai deixar arrancar dos corações a fidelidade ao magistério da igreja, ela quem vai sustentar os profetas da última hora, porque vai dizer lá no Cântico dos Cânticos: quem é esta que avança como a aurora? E nós sabemos que a aurora é um aviso de que o sol está chegando. É aquela luz que ilumina o horizonte e faz os nossos olhos se alegrarem, dizendo: mais um dia vai começar. A Virgem Maria é aquela aurora que ilumina o nosso horizonte e nos faz viver a expectativa, dizendo que o grande dia do Senhor está para chegar, Ele voltará, e estejamos nós preparados, estejamos nós cheios da graça, em estado de santidade, obediência e comunhão com a única igreja de Jesus Cristo, que essa igreja é a igreja santa, católica, apostólica, romana.
porque Ele chegará, Ele virá, e sua vinda será gloriosa, e do Oriente ao Ocidente todos verão a sua glória. Ele virá na glória dos anjos, os anjos auxiliarão, os anjos conduzirão o seu trono, e Ele virá triunfante, e ao seu lado a Mãe de Deus, a Virgem Maria. Eu quero convocar a juventude de Gurupi a desejar o céu, a querer o céu, a não aceitar outra oferta senão o céu. E a Igreja Católica, ela é a prefiguração da Jerusalém Celeste. Assim como a Jerusalém Celeste é a cidade do céu, a Igreja Católica é a cidade de Deus na terra, onde a Santíssima Trindade impera, ilumina com tua luz, santifica com a tua santidade. Por isso, mulher, você não precisa ficar usando essas calças justas, vestir com modéstia e muito pudor. Olhai como se veste a Mãe do Senhor. Você, homem, bota também umas calças justas, que Deus me livre. Desculpa falar, é tão justa que parece que você tem uma vagina. Se torna escravo da moda. Eu quero lançar uma moda que não é nova na cidade de Gurupi, uma moda que desde sempre, a nossa moda é a imitação da Virgem Maria, imitação José. A nossa moda é a moda do céu, é a moda dos santos, é a moda daqueles que viveram embriagados do Espírito Santo, em êxtase de amor, como Santa Rita de Cássia, que recebeu os estigmas, Santa Gema Galgani, que recebeu os estigmas das suas mãos, como São Francisco de Assis, que lá na caverna recebeu os estigmas antes de morrer, como São Padre Pio, que pilocava, que era cheio do Espírito Santo, era duro, mas não negligenciava a verdade. Mas o que está acontecendo com o nosso povo? Está se deixando levar pelas modas do mundo. Eu tenho no meu Facebook, quem quiser pode adicionar. Lá eu tenho um monte de coisa falando da modéstia, ensinando o que é a modéstia. A minha esposa usa véu na missa. Quando eu chego na missa com ela, eu dou um beijo nela e falo: boa missa. E nós vivemos o altar. Quando chega na hora da paz de Cristo, eu viro para ela e falo: a paz de Cristo. Na hora da paz vira um furdunço aí. A igreja, Deus que me perdoe, uma bagunça. Aí começa: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, a gente correndo para um lado, correndo para o outro, ministério de música voltando. As mulheres, desculpa, elas não se vestem nem para si, nem para se achar bonita. Sabe por quê? Porque quando ela se veste, a primeira coisa que ela faz no espelho, ela bota a calça justa, arrochada, e ela faz é virar para olhar atrás. Estou mentindo? Estou errado? Quer aparecer, não se guarda. A Virgem Maria é conhecida como Alma Mater, Mãe invisível, desprezada e desconhecida por todos os homens, porque foi conhecida somente por Deus. Deus conheceu inteiramente a Mãe de Deus. Deus sabia quem ela tinha gerado. Aí, quando você se deixa levar por essas coisas do mundo, por essas modas do mundo, você se desfigura e Deus te desconhece. Porque você vai se desfigurando, porque a figura que Deus criou não está mais real e fiel à criação. E quando chegar o tempo em que você bater na porta, o esposo vai dizer: eu não vos conheço, eu não vos conheço, afastai-vos de mim.
Mas aqueles que forem fiéis, como as virgens prudentes, das 10 que tinham 5 prudentes, que guardaram o olho da pureza, da santidade, da doçura, e vai ouvir: vinde. Eu quero convidar Gurupi a viver uma experiência de olhar o céu. Por isso vamos cantar, irmão, e vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Vamos tocar o céu agora e pedir: Jesus, o céu não é céu porque é um lugar. O céu é céu porque o Senhor está aí. Por isso, realiza no meu interior agora uma inundação da graça e faz-me querer as delícias celestiais, os prazeres do céu, e trocar os prazeres da carne, os prazeres da terra, pelas delícias celestiais. Vinde, vinde, doce hóspede alma, vinde, amor da Trindade, vinde, amado de minha alma, vinde, amante dos corações, vinde, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Cantemos. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Rei Jesus. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Rei Jesus. Acredita, irmão. Sei que terei mais lá no céu, sei que terei mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim, sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim. Eu queria agora... A gente vai terminar esse momento com oração, mas eu queria partilhar antes uma situação, uma coisa, não uma situação. É engraçado como é bonito a gente ouvir as palavras de João Evangelista, né? João, discípulo amado, que falava com amor, falava doce, ouvia muito, olhava. Mas do outro lado da palavra tinha um João Batista, que falava duro pra caramba, que nem o Júlio falou aqui. E eu nunca vi Jesus Cristo chamando a atenção de João Batista. Olha, eu queria convidar você profundamente a colocar a mão no seu coração agora. E não pensar em mais ninguém a não ser você em relação a essas pregações. A essa pregação, desculpa. Porque muitas vezes nós ficamos pensando no outro. Quando o Júlio fala de menina assim, a gente já olha logo para a menina. Na hora que ele falou de boné, já foi alguém olhando para trás.
Não, aquilo que te servir profundamente, bote o joelho no chão e peça: eu quero mudar isso. Aquilo que for para o outro, coisas que você não está vivendo, porque ninguém está 100% no pecado, nem 100% na fidelidade, mas profundamente deseja esse 100%, porque o seu irmão merece um homem íntegro. Deus merece um homem íntegro, uma mulher íntegra, inteira, de santidade inteira, de entrega inteira. Eu lembro quantas vezes eu não ouvi bronca da minha mãe, que às vezes eu ficava emburrado, ia para o quarto, e hoje que eu me considero adulto em relação à vida aqui na terra, eu olho para trás e falo: meu Deus, a minha mãe tinha razão. Jovem,